Aleluia. Eu salve todos que agora essa paz, Senhor. Amém? Amém. Todos também, em nome de Jesus? Graças a Deus. Quem está preparado para ir amanhã? O evento Encontro Destino. Quem vai? Não deixe o tempo barrar você, amém? Vai ser bênção em nome de Jesus, amém? Vai estar aqui uma Kombi, nós conseguimos uma perua. E a gente vai deixar essa perua aqui para levar os irmãos que não tem carona, amém? E os irmãos que conseguiu carona, vai de carona. Os irmãos que não conseguiu, vem para cá que tem uma perua para levar, amém? E os irmãos também que tem o carro e está tendo vaga para ir, vai estar aqui, amém? Para ir com a gente, ajudando a levar esse pessoal, amém? O evento da manhã, sexta-feira, começa às 8 horas da noite. Nós não estamos colocando horário para terminar. Pode terminar 10 horas, pode terminar 10h30. Vai ser numa chácara, ar livre, amém? Vamos colocar as cadeiras distanciadas. Quero que use máscara, amém? Vai ter todo cuidado. O espaço lá é espaçoso. De repente você está aí morrendo de medo. Então fica um pouco longe, amém? Fica lá no portão, você vai escutar tudo, amém? Nós vamos colocar o som lá. Vai ter som, então vai dar para ver. Vai ser um momento muito gostoso, vocês vão ver. Vai ter momento de louvor, de adoração. O grupo de Rio Preto está vindo para fazer esse louvor. Vai ser bênção, vai ser uma entrega total para o Senhor, amém? Um desbloqueio total para a sua vida espiritual, para a sua vida financeira, para a sua vida psicológica, a sua vida física. Eu tenho certeza que Deus vai falar tremendamente com vocês, amém? Então não perca essa oportunidade em nome de Jesus, amém? Como eu disse terça-feira, as mães que não precisar levar as crianças, não leve, porque é o momento de você estar sozinha ali, focado. Se você vir aqui e não focar na palavra de Deus, não vai adiantar nada, amém? Se você for lá e não focar no objetivo de se alcançar a vitória, não vai adiantar nada. Então, às vezes, você leva uma criança, a criança fica fazendo barulho, fica correndo para lá e para cá, fica brincando e tira o foco, tira a atenção. Amém? Então, se você, como eu falei terça-feira, não acha que eu sou chata, não, mas às vezes, para trabalhar você dá um jeito, para ir no médico você dá um jeito, para ir num outro encontro qualquer, ou para ir em qualquer outro lugar você dá um jeito, se for para viajar você dá um jeito, paga uma pessoa, fica com a mãe, fica com a tia, fica com o pai se não for, mas você dá um jeito. Então, em nome de Jesus, eu quero, se possível, nem criança ter lá, amém? Claro que eu vou deixar uma menina, e se aparecer alguma mãe lá com alguma criança, claro que vai estar olhando, amém? Vou deixar uma sala lá para as crianças que for, uma jovem ficar ajudando a gente a olhar, mas se possível não leva, amém? Então na sexta vai começar às 8 horas da noite, eu acredito que até umas 10h30 está terminada, amém? Vamos ser depois... Também 10 horas, 10h30, eu acredito que vai estar acabado, amém? E domingo vai começar às 8 horas da manhã, até umas 10, 10h30 também, o almoço até umas 11, 11h30 vai estar servido. Então eu conto com vocês em nome de Jesus. Você que deu seu nome para o almoço, confirma comigo, fala, pastora, estou indo. Pode confirmar lá, acerta comigo, cobrei apenas R$25 esse almoço. Você vai ver o que você vai alimentar lá, R$25 não dá para nada, amém? Porque esse encontro destino, a inscrição é de graça. Você pode até ir sexta, sábado e domingo e não almoçar e vir embora sem pagar nada, amém? Porque a gente está investindo em vocês, amém? A gente quer que vocês cresçam em nome de Jesus. A gente quer que vocês enfrentem a situação e avante em nome de Jesus, porque somos vencedores, amém? Então está bem explicadinho em nome de Jesus, amém? Amanhã nós vamos estar aqui, acredito que até umas 7h15 mais ou menos, vamos estar aqui esperando o pessoal para levar lá, que vai começar às 8h. No sábado, às 8h30, vai estar o jovem, as crianças, o jovem que vai para lá, porque eu vou aproveitar essa chácara. No sábado, eu vou fazer um retiro com o jovem. Então, o jovem vai ficar lá o dia todo. Então, para o jovem, vai ter café da manhã, vai ter almoço, vai ter janta.
Entendeu? E eles vão ficar lá o sábado o dia todo. Os jovens, os adultos e à noite. Amém? Entenderam? Glória a Deus. Amém. Vamos para a palavra do Senhor, então. Vamos ler 1 Reis. Capítulo 19. Lembra, se você estiver com medo, vamos usar máscara, todo mundo de máscara lá na chácara, tá? E pode também ficar distante. As cadeiras vão estar colocadas distante, então você pode ficar distante, amém? Então, você pode falar assim para mim, pastor, então não tem desculpa, que eu não vou, né? Estou morrendo aí de medo, mas não precisa estar de medo. Está pegando aí a gripe, está pegando aí o Covid, mas está tão fraquinho que o pessoal nem está com mais medo, amém? E glória a Deus por isso, porque a gente não vive com medo, a gente vive com Cristo, amém? E com Cristo Deus pode nos livrar de tudo, amém? Fique de pé no nome de Jesus. Vamos ler a leitura da noite e falar com o Espírito Santo para falar conosco nessa noite, amém? Só Ele para nos ajudar a entender a palavra e colocar em prática em nome de Jesus. 1 Reis, capítulo 19, diz assim: Acabe fez saber Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente mataram todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me faça os deuses a outros tanto, se de certo amanhã a estas horas não puder a tua vida como a um deles. E ouvindo ele, se levantou para escapar com vida, e foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Ele se foi ao deserto, ao caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zinco, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E deitou-se e dormiu, debaixo de um zinco. Eis que então o anjo o tocou e disse: levanta-te e come. E olhou, eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou a deitar. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez, tocou e disse: levanta e come, porque muito comprido te será este caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte do Senhor. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse-lhe: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os seus profetas à espada. E eu fiquei só, e busca minha vida para tirá-la. E ele disse: sai para fora, põe-te neste monte, perante a face do Senhor. Eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto também. O Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu seu rosto a sua capa e saiu para fora. Pôs-lhe a entrada da caverna. Eis que veio ele uma voz e dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido um extremo veloso com o Senhor, Deus do exército,
Porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas. A espada e eu fiquei só. Busca a minha vida para tirar. O Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Jael, rei sobre a Síria, e também a Jeú, filho de Nissi, ungirá rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, e de Abel-Meolá, ungirá profeta em seu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Jael, matá-lo Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo Eliseu. E também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não dobraram a Baal, toda a boca que não o beijou. Amém? Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Papai, no nome de Jesus que nós estamos aqui, acabamos de ler a sua palavra, Senhor. Eu quero pedir para que o Espírito Santo fale conosco nessa noite. Em nome de Jesus, o teu povo, Pai, a tua igreja precisa ser alimentada e sustentada pela tua palavra, Senhor. E eu peço ao Espírito Santo de Deus que venha falar com cada um nessa noite, em nome de Jesus. Traga a revelação da palavra e conforta e fala com cada um que eles venham entender. Abre a mente, abre o coração, papai, para que a gente venha sair daqui, Pai, saciado com a tua palavra, fortalecido com a tua palavra, Senhor. A tua palavra já garante que ela enviada, ela não volta vazia. Ela faz efeito para aquilo que ela foi enviada. Então eu creio e profetizo nessa palavra, Senhor, que o teu povo vai sair daqui alimentado, em nome de Jesus. E eu peço a ti, Espírito Santo, usa conforme a tua vontade. Estou aqui para fazer o teu querer, em nome de Jesus, a vontade do meu Senhor, em nome de Jesus, papai, eu te peço. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Igreja, pode se sentar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu li até bastante versículo para você entender a palavra do Senhor sobre a história de Elias. Alguém que já conhece essa história de Elias? Um profeta que foi usado, abençoado. Algumas pessoas já leram, né? Por isso que eu li bastante a leitura. Irmãos, a experiência de Elias na caverna é uma das passagens bíblicas de mais evidência da fragilidade humana. Amém? Mas por outro lado, nós também vemos uma passagem que mais revela como Deus cumpriu a sua vontade, apesar das limitações humanas de um homem. Amém? E esse episódio de Elias na caverna é um lembrete para todos nós, que até os mais fortes podem ser fracos. Amém? Porque Elias foi para a caverna. Amém? E você vai entender daqui a pouquinho. Todos nós conhecemos essa história de Elias. Ele foi um profeta mais notável de Israel, porque Deus operou tremendamente na vida dele. Foi uma bênção. Inclusive que no Novo Testamento, o episódio da transfiguração de Jesus, Elias apareceu lá do lado de Moisés e representava a escola profética da comunidade da aliança. Amém? Este homem aqui foi muito usado. Elias, na história da humanidade, teve entre as pessoas que presenciaram a forma mais extraordinária da manifestação do poder de Deus. Amém? Então Elias, a palavra de Deus fala que Elias previu milagrosamente uma seca de 3 anos e meio. A Bíblia fala sobre isso. Amém? A Bíblia fala que Elias foi sustentado milagrosamente por corvos, que levava lá a sua comida, o seu pão, a sua água. Amém? Já pensou, um corvo prestava serviço rapidamente com alimento 2 vezes por dia para o profeta de Deus? Um corvo, um passarinho, levava alimento lá para Elias. Olha que benção, era um prestativo de serviço. Então Elias viveu milagres tremendamente. Elias previu
milagrosamente a multidão de alimento para uma viúva de Sarepte. Todo mundo acho que conhece essa história em nome de Jesus, amém? Elias, ele desafiou 850 profetas de idolatria, orou para descer fogo do céu de forma milagrosa sobre o holocausto do Monte Carmelo, e Deus ouviu ele. Amém? Foi tremendamente. Elias previu o fim da seca de 3 anos e meio, e veio uma grande chuva e caiu sobre Israel. Então foi vários milagres que Elias fez. Elias viu mortos ressuscitar pelo poder de Deus através do seu ministério. Então Elias foi bastante usado na presença do Senhor. Elias presenciou Deus controlando a força da natureza, primeiro secando a terra, depois enviando chuva sobre a terra. Então Elias presenciou esse milagre. Elias viu fogo descer do céu da parte do Senhor. Mas mesmo assim, depois de tudo isso, Elias tentou fazer de uma caverna o seu lar. Ele fugiu. Isso significa que milagres não mantêm ninguém de pé. Porque Elias viu tantos milagres, mas não manteve ele de pé. Ele foi para a caverna. Tem gente por aí que pensa que os milagres são para manter o povo ativo, mas é um engano. Milagre não mantém ninguém de pé. Eu vou estar explicando o que mantém uma pessoa de pé. Um crente, para manter ele de pé ativo ao seu serviço, é a comunhão com Deus. A comunhão com Deus, a obediência da sua palavra, isso que mantém o povo de Deus em seu posto ativo ao seu trabalho. Amém? É isso que mantém. Milagres não mantém, porque se tivesse mantido, mantinha Elias de pé. Amém? Em nome de Jesus. E aqui adiante desse texto do capítulo 19 de 1 Reis, surge uma pergunta para nós. Então por que Elias se escondeu numa caverna? Se ele foi um homem tão usado por Deus, por que ele se escondeu em uma caverna? E para nós entender isso, nós temos que voltar no capítulo 18. O que aconteceu ali? O que aconteceu ali no capítulo 18? O homem que era forte. Elias era corajoso. Não parecido nada com este homem do capítulo 19. Que a palavra diz que no capítulo 19, ele era um homem deprimido, fugitivo, e muito pelo contrário do capítulo 18, que ele era um homem corajoso, que ele enfrentou várias situações, e ele era corajoso. Mas no capítulo 19, a gente vê um homem medroso, a gente vê um homem com crise de identidade, a gente vê um deprimido, à porta da voz do discurso de vitimismo, e escondido no fundo de uma caverna. E no capítulo 18 nós vemos um homem totalmente corajoso, um homem totalmente forte, um homem que enfrentou o rei Acabe, um homem corajoso bastante para convocar todo Israel e os profetas de Baal ao Monte Carmelo. Se você conhece a história, ele falou para os profetas de Baal, falou assim: não, vocês confiam no seu Deus? Então vem cá, porque eu vou chamar todo Israel, vou chamar todo o povo de Deus, e vou fazer uma proposta. E fez uma proposta para o povo de Deus, e falou: se o Senhor é Deus, então servir o Senhor. Agora, se o Senhor não é Deus, é Baal que é forte, então vai para Baal. Então ele desafiou uma nação inteira. E ali a palavra diz que foi 850 profetas de Baal, foi 450 profetas de Acabe, né? E foi 400 profetas feiticeiras de Jezabel. Foi lá. E ele desafiou terrivelmente. Mas nesse desafio, os profetas de Baal morreram todos. Morreram todos. Por quê? Porque Elias colocou ali diante, falou: então ore o seu Deus. Se Deus te responder, está aqui diante do povo de Israel. O povo não vai ficar cochilando em dois pensamentos. Nós não podemos ficar divididos em dois pensamentos. Porque se o povo conhece o Deus Israel, vai servir o Deus Israel.
Mas se o povo está numa idolatria total, porque o povo de Israel estava numa idolatria total, estava numa incredulidade total, achava que quem mandava chuva era Baal, então estava numa incredulidade terrível, num pecado terrível. Então Elias foi lá com a coragem, com a força, e fez esse desafio terrível, falou assim: olha, vamos fazer então uma coisa? O Deus que responder com fogo, esse é Deus. Aí os profetas de Baal fez lá o altar e começou a orar, falou: não, eu vou colocar vocês primeiro para orar aí, para pedir para os profetas de Baal, vamos ver se ele responde. E ele arrumou o altar lá e vai, e orando, e rezando lá os profetas de Baal, e Baal não respondia. Deu de uma tal maneira que os profetas de Baal, os feiticeiros, ficou tão nervoso que começaram a se arriscar um outro e começou a se matar. Começou a arriscar seus corpos e começou a matar porque não havia resposta. Mas quando acabou de orar que não respondia nada, Elias falou: agora eu vou preparar o altar. Preparou lá as pedras, preparou lá um lago e falou: pode lançar água aí, porque o meu Deus vai responder com fogo. E o pessoal colocou água ali, e o pessoal falou: nossa, mas até com água, será que Deus vai responder? E Elias orou a Deus, e Deus mandou um fogo e consumiu aquilo, consumiu o holocausto inteiro. Então o povo de Israel falou assim: não, o Deus de Elias é Deus, é este que nós devemos servir. Então ele fez um desafio terrível e teve vitória. Ele foi corajoso o suficiente, em nome de Jesus, amém? Corajoso também para orar e por chuva, e a chuva veio. E para orar para a seca, e a seca veio. E às vezes a gente fala assim: mas que milagre é esse? Esse homem é natural, é normal, ou é um anjo de Deus? Porque pelo poder da oração de Elias, o céu se fechou. E pela oração de Elias, o céu se abriu novamente. Mas nessa situação aqui, ó, nem tanto como o homem assim, que foi tão rápido ao auge e foi ao fundo do poço. Como pode, do Monte da Vitória, a caverna do desalento? Ele estava em uma caverna. Como foi que Elias se escondeu numa caverna? Aqui nós podemos imaginar alguma possibilidade, talvez a mais provável dela, que Elias estivesse esperando que a manifestação do poder de Deus lá no Monte Carmelo produzisse um arrependimento, um quebrantamento tão grande nesse casal de Acabe e Jezabel, que eles iam se converter. Talvez fosse isso que Elias esperava, uma manifestação que Deus fizesse a obra no rei Acabe e na sua esposa cruel, que era Jezabel. Mas não aconteceu isso. Em vez de um arrependimento que ele esperava nessa perversa esposa de Acabe, ela declarou guerra. Ela declarou guerra ao Senhor e começou a ameaçar o porta-voz de Deus de Israel, que era Elias. Então Jezabel falou assim: não, Elias matou todos os meus profetas, então amanhã mesmo eu mando matar ele. Então Jezabel ameaçou Elias. E Elias, com medo de perder a vida, nesse triste cenário, Elias falou assim: eu falhei, eu errei. Ele julgou que tinha falhado. Ele falou assim: não, a minha missão de profeta fracassou. Eu vou para uma caverna. Fui ameaçado por Jezabel. E ele temeu pela sua vida e fugiu. Talvez alguém aqui pergunta: por que Jezabel ameaçou Elias, em vez de matá-lo ele de uma vez? Jezabel tinha poder, podia mandar matar ele qualquer momento, qualquer hora. Mas Jezabel apenas ameaçou, provavelmente porque
Esta era a estratégia de Jezabel. Para que Elias havia se acabado de provar diante de todo Israel que, de fato, ele era um profeta de Deus. Então Jezabel falou assim: não, eu vou ameaçar ele. E provavelmente ele vai tomar uma posição, ele vai fugir. Porque Jezabel falava o seguinte: se eu matar Elias, o povo não vai me deixar sossegado. Se eu matar Elias, o povo vai me ameaçar também. Porque agora ficou provado que Elias era um profeta de Deus legítimo. Elias tinha provado para o povo. E provavelmente Jezabel não ia lidar com o descontentamento do povo e a posição do povo. E ela não precisava disso naquele momento. Então ela ameaçou Elias para Elias fugir, se esconder. E a palavra fala que Elias, quando ia fazer algo para Deus, Elias consultava o Senhor. Mas nessa passagem aqui a gente não vê Elias consultando o Senhor. A gente não vê Elias pelo menos lembrando das coisas maravilhosas que Deus fez. Sabe por quê? Que quando a gente está numa situação difícil, irmão, é bom a gente lembrar o que Deus fez na nossa vida. Quando a gente está numa situação difícil, é bom a gente consultar o Senhor. Quando você vai tomar uma decisão, você tem que consultar o Senhor se realmente é para fazer aquilo ou não. Mas aqui a gente vê que Elias não consultou o Senhor. Que Elias não teve nenhuma situação de falar assim: Deus fez tanta coisa pela minha vida, Deus fez tanto milagre, será que Deus não vai me livrar desse? Não, ele acreditou, ele ficou amedrontado com as ameaças de Jezabel. Sabe o que acontece conosco, irmão? É isso que o inimigo faz. O inimigo muitas vezes ele quer te paralisar, para você não continuar a obra. Porque aqui, as ameaças de Jezabel paralisou Elias. Elias fugiu para a caverna. E o que aconteceu atualmente? Acabou a obra. O trabalho, o profeta não profetizava mais. O profeta estava escondido, fugindo de Jezabel. E muitas das vezes o inimigo quer te paralisar, colocando medo, colocando situação difícil, para você se esconder. O que eu vejo aqui que Elias também, ele tinha tirado os olhos da fé, colocando na circunstância. Quando a gente tira os nossos olhos da fé e coloca na circunstância, o perigo da circunstância fica muito grande para nós. O medo toma conta de nós. Foi isso que aconteceu com Elias, por isso que ele fugiu. O Senhor não havia desamparado Elias. Em nenhum momento. Obviamente, também não seria naquela ocasião que Deus iria abandoná-lo. Mas então, com os olhos na circunstância, na sua própria realidade, longe da vontade de Deus, o comportamento de Elias foi tão irracional que ele era um homem com uma característica de coragem. Ele fugiu de um inimigo derrotado, porque Jezabel era um inimigo derrotado. A palavra de Deus fala no capítulo 19, onde nós lemos, que ele se assentou debaixo de um arbusto, típico de um terreno deserto. Aí ele orou a Deus. Aí você pensa: nossa, Elias lembrou de Deus. Mas dá uma olhada para a oração de Elias. Elias agora acertou a atitude. Ele foi orar com Deus. Mas na oração de Elias, foi a pura expressão do desespero. Ele declarou que queria desistir de tudo na oração dele. Ele declarou que não queria mais viver. Ele declarou que queria morrer. Ele orou pedindo, foi: Senhor, já chega, Senhor. Eu cansei, Senhor.
Eu não quero mais viver, eu não quero mais fazer mais nada, eu quero é morrer. Em vez de Elias pedir para que Deus tirasse ele daquela situação, livrasse ele da mão de Jezabel e do rei Acabe, ele orou ao contrário. Muitas vezes a gente está cansado. Quantas vezes a gente já não pediu para morrer? Quantas vezes a gente já não pensou em desistir? Quantas vezes a gente já falou, estou cansado, estou cansado. Ele fez uma oração, mas essa oração aqui foi uma oração mal. Declarou a Deus, Senhor, eu não quero mais viver. E na sequência ele deitou e dormiu ali naquele lugar. E na sequência desse texto diz que o anjo acordou Elias para que ele comesse uma refeição. Ele estava cansado. O anjo foi lá. E na sequência apareceu um anjo. E o anjo foi e acordou Elias. E falou para Elias, come e bebe. Uma refeição que o Senhor tinha havido milagrosamente lhe fornecido. Então, mais uma demonstração extraordinária do poder de Deus no ministério daquele profeta, que mesmo assim continuava deprimido. O anjo foi lá, deu a comida, mas mesmo assim, depois disso, dele ter se alimentado, a palavra de Deus fala que ele dormiu novamente. Ele dormiu novamente, até que outra vez o anjo veio, acordou ele e falou, come e bebe, e se alimenta, fica alimentado, porque esse alimento vai te durar 40 noites e 40 dias. Esse alimento aqui vai te sustentar até no Monte Horebe. Então você alimenta. Foi então que ele, depois de ter comido e se alimentado, esse alimento durou 40 dias e 40 noites. E ele caminhou. Mas ele caminhou para onde, pastora? Ele caminhou. Foi neste que ele caminhou para encontrar a caverna. Foi aí que ele encontrou a caverna. E foi aí que dá para perceber que ele entrou nessa caverna. E ele entrou nessa caverna e ficou lá abalado, triste, com sintoma de depressão, com sintoma de que queria desistir, que estava indisposto, queria desistir dentro do seu ministério e da sua vida. Depois que o anjo veio, alimentou tudo, ele foi para a caverna. Ele estava lá na caverna, mas foi na caverna, ao meio desse desespero que Elias estava, que Deus falou com ele. Deus falou com ele, mas Deus não repreendeu ele. O Senhor só perguntou, Elias, o que fazes aí? Elias, o que faz aí? Isso nos mostra uma forma pessoal, uma forma de intimidade. Nos mostra uma forma pessoal, uma forma de paciência, uma forma atenciosa com que Deus trata os seus filhos quando passa por dificuldade e que passa os momentos de desespero. Olha como Deus trata. Em vez de Deus lá repreender, Deus não repreendeu. Deus falou assim, o que tu fazes aí? Mas Elias não foi e não deu uma resposta animadora. Elias não deu. Mesmo assim, com essa pergunta que o Senhor fez diretamente a ele, ele tentou justificar. Deu-lhe uma resposta que misturava de orgulho com pena de si mesmo. E a resposta de Elias foi muito estranha. Ele alegou de ter sido um servo fiel e zeloso. Falou, Deus, eu fui um servo fiel e zeloso. Enquanto todos realistas, os Israel, fracassaram. E foram infiéis e quebraram a aliança. E no fim ainda, Elias acabou julgando de estar sozinho, estar desamparado e sendo perseguido. Elias falou para Deus,
Falou: Senhor, eu fui um servo fiel e zeloso com a tua obra. Mas o povo de Israel quebraram a aliança. O povo de Israel fracassaram. E somente eu fiquei. Mas agora eu estou sendo perseguido. Mas aí Deus dá uma ordem para ele: saia da caverna e coloque no monte do Senhor. Deus dá uma ordem para Elias se colocar perante o Senhor. E a Bíblia diz, como nós lemos na palavra do Senhor, que veio um vento muito forte. Ali naquele, falou: sai dessa caverna, coloque aqui no monte do Senhor, sai para fora, que eu quero falar contigo. E a palavra de Deus fala que veio um vento muito forte, mas o Senhor não estava naquele vento. A palavra do Senhor fala que depois do vento forte, veio um terremoto, que abalou aquele monte. Mas não, o Senhor não estava no terremoto. Depois veio um fogo. A palavra diz que o Senhor não estava no fogo. E por último, o texto diz que veio um ciclo tranquilo. E veio uma voz mansa e delicada, falando com Elias. E Elias ouviu a voz do Senhor novamente. E o Senhor novamente perguntou para ele: o que fazes aqui, Elias? E Elias respondeu: eu estou sozinho. No final do texto, nós vemos que, apesar de Elias ter agido pela aparência, em vez de agir pela fé, ele reclama com Deus e fala: eu estou sozinho. Eu estou perseguido. Eu fui ameaçado à morte. Mas a palavra de Deus fala, irmão, que Deus tratou com Elias naquele momento. Ali na caverna, Deus tratou com Elias. E a palavra de Deus fala que Deus preparou o final do seu ministério de forma estratégica, dando 3 ordens para Elias. Deus estava ali, falou com Elias, falou: estou te dando 3 ordens para você seguir. Sai dessa caverna e você vai pelo monte e unge Jazael como novo rei de Síria. É para você fazer isso. E em segundo lugar, unge Jeuel, rei de Israel. Em terceiro lugar, você unge o jovem Eliseu como seu sucessor. Essas 3 ordens afrontaram diretamente o estado deprimente de Elias. Mas olha o estado que eu estou. Olha o jeito que eu estou. Olha a maneira que eu estou. E Deus ainda manda eu sair daqui e ungir mais 3 reis. É para me ungir mais 3 pessoas. Por que o profeta Elias havia fugido com medo? Com a ameaça de uma mulher perversa, que era esposa do rei, de um rei fracassado e derrotado? Mas Elias deveria saber que aquele casal, o rei e a rainha, só permanecia no trono de Israel quando Deus quisesse. Elias podia ter percebido isso. Elias podia ter pensado isso. Porque Deus, ele não apenas controla o rei de Israel, o trono de Israel, mas ele controla o trono de toda a nação da terra. E Elias devia saber disso, e nós devemos saber disso, que tudo está no controle de Deus. Não importa a situação que estamos passando, mas tudo está no controle de Deus. Aquele que se aceita no trono do universo, como diz o profeta Daniel, é o mesmo que remove os reis e é o mesmo que estabelece os reis. Então, se Deus mandou ungir outros reis, era para ter ungido. Se Deus estava falando que o rei Acabe já tinha acabado ali, já estava acabado. Mas a prova disso era que o Senhor não apenas estava levantando novo rei de Israel, que era Jeú,
mas também estava destituindo o novo rei de Síria, que era uma nação pagã. Tudo estava sob o domínio do Senhor. Provavelmente, tudo que o Senhor disse na história estava no controle dele. E ele ia permanecer no controle, amém? Então, amados, o rei Acabe ia ser totalmente destruído. Foi assim que Elias saiu daquela caverna, ouvindo a voz de Deus, sendo tratado por Deus, porque Deus foi lá e falou com ele. Então ele foi tratado, foi restaurado e pronto para servir. O que nós aprendemos com essa história, pastora? O que podemos aplicar em nossa vida com essa história? Qual a experiência de Elias na caverna? Porque Elias estava na caverna para nos ensinar. E nos ensina de tão doloroso é sair da vontade de Deus. É isso mesmo. É muito doloroso sair da vontade de Deus. E Elias aqui tinha saído da vontade de Deus. Elias aqui estava na caverna. E essa caverna aqui nos ensina que a vontade do Senhor, os corajosos cedem ao medo, e os vitoriosos são derrotados, e os fortes são fracassados. Olha só, porque estava fora da vontade de Deus. Fora da vontade de Deus, os corajosos cedem ao medo. Fora da vontade do Senhor, os vitoriosos eles são derrotados. Se você está fora da presença do Senhor, os fortes eles fracassam. Olha para a vida de Elias. Houve desafios, centenas de profetas de Baal. Ele tinha presenciado o que Deus fez em Carmelo. Tinha provado que Deus era aquilo que governa sobre todo o universo, controla a força da natureza. Mas mesmo assim ele vacilou. Mesmo assim ele estava assustado, ele estava deprimido, ele estava vacilante, ele estava desanimado, ele estava abatido. Porque isso acontece porque Elias não se atentou para a vontade do Senhor. Ele vacilou. Ele não fez totalmente a vontade do Senhor. Ele não permaneceu confiando no Senhor, pedindo a orientação do Senhor. Ele não permaneceu olhando para a promessa do Senhor, para a palavra do Senhor. Por isso ele fugiu. Essa lição que nós aprendemos aqui na caverna nos ensina que Deus tem sua forma particular de agir. E Deus agiu. Uma coisa é fato, nem sempre Deus fala aquilo que queremos agir ou que queremos ouvir. Nem sempre Deus faz. Nem sempre Deus age da forma que nos agrada. Às vezes você quer que Deus fale de uma maneira com você. Às vezes você quer ouvir a voz de outra maneira de Deus. Você nota que ali quando Deus falou, você viu, apareceu Deus. Apareceu um vento forte, Deus não estava lá. Apareceu um terremoto, Deus não estava lá. Apareceu fogo, Deus não estava lá. Mas apareceu uma brisa suave, uma voz suave, Deus estava lá. Então Deus tem sua forma de falar com o povo. Deus tem sua forma de falar com o profeta. Eu espero em nome de Jesus que Deus tenha falado com você nessa noite. Para que seja qual for o problema que você estiver, não fuja para a caverna. Se você estiver numa caverna, saia dela em nome de Jesus. Se você tem enterrado o seu ministério, saia dela em nome de Jesus e venha assumir o seu propósito em nome de Jesus. Porque Deus tem um controle de tudo do universo. E Deus age da maneira que Ele quer. Mas Elias, apesar do seu momento de fraqueza, aqui nós vemos, mas ele teve o seu ouvido sensível e suficiente para ouvir a sua voz, a voz do Senhor. Apesar da fraqueza, talvez você está numa fraqueza espiritual aí nessa noite. Talvez você está com medo da situação. Talvez tenha surgido alguma coisa que você está paralisado. Mas seja sensível para ouvir a voz do Senhor. Seja sensível para ouvir a voz do Senhor. Aqui nessa palavra, Deus nos ensina que não podemos nos esconder e nem justificar. Isso de nada dá certo. De nada dá certo. Elias tentou justificar.
Elias tentou falar: eu fiquei sozinho, Senhor. Eu fui o único que sobrou na casa de Israel. Eu sou o único profeta. Eu estou sozinho, eu estou ameaçado à morte. Vai tirar a minha vida. Ele tentava justificar. Por isso ele se escondeu. Mas ele escondeu. E nós não podemos nos esconder dessa forma. Ele vacilou nesse momento, mas Deus tratou com ele. E o propósito de Deus para Elias foi que ele cumprisse o serviço para o qual ele foi designado. Como todos crentes, Elias devia fazer era ouvir a palavra do Senhor, é obedecer a palavra do Senhor. É simples assim. Nós devemos ouvir a palavra do Senhor e obedecer a palavra do Senhor. Elias devia ter ouvido a palavra do Senhor e devia ter obedecido. Assim acontece conosco, igreja. Nós estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor e para obedecer a palavra do Senhor. Se o Senhor tem falado convosco, então obedeça a palavra do Senhor. Elias se achou sozinho, mas a palavra de Deus fala que ele não estava sozinho. Que Deus jamais tinha desamparado ele. Que Deus tinha conservado 7.000 fiéis. Que não tinha dobrado a Baal. Que não tinha ajoelhado, beijado a Baal, não. Tinha 7.000 profetas de Deus. 7.000 fiéis. Elias não estava sozinho. E que o propósito de Deus prevalece sobre nossas falhas. Isso é maravilhoso. Mesmo Elias com falha, mesmo você com falha, Deus vai cumprir o propósito de Deus na sua vida. Se Deus tem um propósito na sua vida, você pode tomar cuidado. Você pode ter certeza. Você pode estar escondido. Você pode se esconder na caverna. Você pode se refugiar. Mas Deus vai falar contigo em nome de Jesus. O Senhor poderia até ter deixado Elias para lá. O Senhor poderia até ter esquecido de Elias, estabelecido outro profeta. Mas ele não fez. Elias, ele via motivo para desistir, mas Deus via motivo para ele voltar ao trabalho. Elias olhava para ele e falou: eu não tenho condições. Mas Deus via motivo para ele voltar. Onde Elias via solução, onde Elias via solidão, pensava estar sozinho, Deus via outros 7.000 com ele, amém? Então ele não estava sozinho. Enquanto Elias se lamentava do passado, do presente, Deus já estava tratando do futuro do seu povo. Então Deus tem seus propósitos. Então Deus falou para Elias: vai lá, unge esses reis, porque eu tenho propósito nesses reis. Vai lá, Elias, sai dessa caverna, Elias. Não se esconde nessa caverna. Deus é o nosso melhor esconderijo. Nós devemos nos esconder no esconderijo de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, igreja, Deus conhece e sabe as suas limitações. Ele conhece Ele conhece você e sabe as suas limitações. Ele te sonda. E o que precisamos entender é que Ele cuida de nós. É Ele que nos restaura. Como Ele restaurou Elias, é Ele que nos restaura. Se você está precisando de uma restauração, de uma cura, é Ele que vai fazer. É Ele que vai fazer. O conselho aqui hoje é que passamos e saímos, vamos sair da caverna e vamos refugiar em Deus, que é o lugar seguro que podemos estar. Não é no fundo de uma caverna, não, mas é dentro da vontade da sua palavra, é na obediência da sua palavra, amém? É isso que devemos fazer, obedecer a Deus. Elias foi um homem corajoso, forte, um homem valente, um homem que desafiou muitas coisas, um homem que realizou muitos milagres. É muitos milagres na palavra de Deus, que a gente não dá nem como contar todos os milagres. E Deus fazia milagre através da vida dele.
A gente lembra de Pedro, que era um homem corajoso, um discípulo forte de Jesus. E quando Jesus estava orientando que era necessário Jesus padecer, morrer, para que ele ressuscitasse e viesse buscar o seu povo, Pedro falou: não, Senhor, aqui não. Você não vai sofrer, você não vai passar dano nenhum. Quando Jesus estava lá no jardim de Getsêmani, o que Pedro fez? Quando os soldados chegaram lá para pegar Jesus, Pedro já desembainhou da sua espada e já cortou a orelha de Malta. E Jesus falou: não, não faz não. E Jesus viu o quanto Pedro era corajoso. Mas Jesus falou para Pedro: Pedro, não faça isso, não é necessário. Eu tenho muitos anjos, muitos guardas para me livrar, mas não é necessário fazer isso. Não, Senhor, mas eu não vou deixar ninguém fazer nada contigo. Se for preciso, se for necessário, eu vou até a morte contigo, mas eu não vou deixar ninguém fazer mal contigo. Mas o próprio Jesus falou para Pedro: Pedro, hoje mesmo, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Hoje mesmo, Pedro, 3 vezes tu vai me negar. E quando Jesus foi preso, Pedro correu. Pedro fugiu. Aquilo que Pedro, que era corajoso, tinha falado que ia sustentar, não sustentou. O que eu quero dizer para ti, igreja, que nós temos que ter uma fé que nos sustenta na situação difícil, na situação de perigo, na situação de risco. Se você está correndo risco de morte, não importa, você tem que ter uma fé que te sustenta na palavra de Deus, te sustenta na presença de Deus, te sustenta na promessa de Deus. Essa fé que nós precisamos dela é viver a palavra de Deus, é viver as coisas de Deus. Por que Elias, lá em Tiago 5,17, fala que Elias era um homem sujeito à mesma paixão que nós, era natural, era um homem natural, mas ele fez o céu fechar, ele travou as portas do céu. Por que será que aconteceu isso? Vamos lá em Deuteronômio capítulo 11, que eu vou te explicar o segredo de Elias, como que ele orou, como que ele teve resposta de Deus, como Deus agiu na vida dele, e como Deus pode agir na sua vida, na nossa vida, amém? Em Deuteronômio capítulo 11, versículo 13, eu vou te explicar. Sabe por que Elias orou dessa maneira? Porque Elias conhecia a palavra de Deus. Elias conhecia a promessa de Deus. Elias conhecia o que estava escrito na palavra de Deus. E ele agiu segundo a vontade de Deus. E quando nós agimos segundo a vontade de Deus, Deus age. Quando nós conhecemos a promessa de Deus, Deus age se nós orar, se nós pedir, se nós clamar. Amém? Elias entrou nessa promessa aqui e falou. Olha o que diz essa palavra do Senhor. Será que diligentemente, obedecendo os seus mandamentos que hoje te ordeno, amar o Senhor teu Deus e te servir de todo o seu coração e de toda a sua alma, então eu darei chuva à vossa terra, ao seu tempo, e temporã e serodia, para que recolha teus cereais, os teus mostos e os teus azeites. Darei erva em teu campo, ao teu gado, e comerás e vai fartar. Guardando vós o vosso coração, não se engane e não vos desvie, para servir outros deuses, e vos inclinais perante outros deuses. Elias orou essa palavra aqui. Por que Elias orou essa palavra aqui? Porque Elias estava vendo a obediência do povo. No versículo 17,
a ira do Senhor se acendeu contra vós, e feche ele os céus, e não haja água, e a terra não dê a sua novidade, e cedo perecerá de boa terra que o Senhor vos dará. Amém? Deuteronômio 28. Gostaria de ler mais um versículo aqui em Deuteronômio 28. Aleluia, Jesus. Deuteronômio 28, a palavra do Senhor fala assim, no versículo 23. Os teus céus que estão sobre a terra será de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. O Senhor, por chuva da tua terra, te dará pó e poeira, e dos céus descerá sobre ti, até que pereça. E o Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairá contra ele, e por 7 caminhos fugirá diante dele, e será espalhado por todo o reino da terra. O que Elias orou? Está aqui a promessa de Deus. O teu céu será como bronze, a terra será debaixo de ti, terra de ferro, será ferro. O Senhor por chuva te dará a terra, Ele dará pó e poeira, do céu descerá sobre ti, até que pereça. Elias sabia a vontade de Deus. Elias sabia a palavra de Deus que estava escrita. Então Elias orou para o céu cerrar. E ele declarou aqui: Senhor, o Senhor disse que o céu vai ser de bronze. Quando, pastor? Quando o povo está em desobediência. O povo do rei Israel, o rei Acabe, a nação lá do rei Acabe, a nação, toda a nação lá estava em desobediência. Desviaram seus olhares para prostrar diante de outro Deus. Estava em desobediência total. Então Elias orou, falou: Senhor, o Senhor disse na tua palavra que se o povo não obedecesse, o Senhor não ia mandar a sua chuva. O Senhor ia cerrar o céu e não ia mandar a sua chuva. O céu ia ser de bronze e nós só ia ter poeira na terra. Elias orou e o céu fechou. A chuva não veio 3 anos e meio. Este é o segredo da oração de Elias. Quando o povo está em desobediência, quando nós estamos em desobediência, nós podemos orar para Deus fechar todas as portas. E Deus fecha todas as portas. Mas pastora, como que Elias orou e a chuva veio? Porque o povo tinha se arrependido e voltado para Deus. Então, em obediência, Elias orou e novamente veio a chuva. Como vem falando aqui em Deuteronômio 11. Então darei a chuva à vossa terra em seu tempo. A chuva virá para que você recolha teus cereais de mosto e os teus azeites. Eu darei erva ao seu campo, aos teus gado, para comer e te fartar. Mas quando, pastora? Quando o povo diligentemente tiver em obediência. Quando os mandamentos que hoje Ele ordena, para você amar o Senhor teu Deus, para você servir de todo o seu coração, para você servir de toda a sua alma. Então a oração tem efeito, igreja. Se você estiver em obediência, as portas vão se abrir, a chuva vai vir, você vai ser próspero, Deus vai te abençoar. Mas se você estiver em desobediência, as portas vão fechar. Esse foi o efeito da oração de Elias. Então o homem que foi para a caverna ficou desesperado, só que no final dele foi maravilhoso. Nós podemos passar a luta desse jeito? Podemos. Nós podemos entristecer? Podemos.
Nós podemos ficar um pouco desanimado, podemos, mas não derrotado, irmão. A gente não pode desviar a nossa vida da presença de Deus. Nós não podemos desviar de forma nenhuma, de jeito nenhum, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa, em nome de Jesus. Se você tem colocado Deus em primeiro lugar, se você tem prestado atenção para saber a vontade de Deus, mas como eu sei a vontade de Deus, está aqui, pastora, é só você ler, é só você meditar, está aqui na presença do Senhor, é a palavra do Senhor, tudo que você quiser saber, está aqui. Talvez você não conheça as promessas de Deus, talvez você não medita na promessa de Deus como é devido. Elias meditava e conhecia todas as promessas do Senhor, e ele tinha certeza que se o povo tivesse em desobediência, ele podia orar que o céu ia fechar. Ele tinha certeza na palavra de Deus, no mandamento do Senhor, que se o povo estiver em obediência, ele podia orar que Deus ia mandar a chuva, e a solução vinha. Amém? E Deus tratou com Elias e restaurou ele e mandou ele continuar a obra. E Deus nessa noite está tratando com você. Eu não sei qual é o seu deserto nessa noite, eu não sei qual caverna você está enfiada, eu não sei qual o problema, a dificuldade que você tem enfrentado. Eu sei te dizer que Deus tem solução. Eu sei dizer para você que Deus, ele pode te restaurar, Deus, ele pode te curar, Deus, ele pode tirar você dessa depressão, Deus pode tirar você dessa tristeza, Deus pode te guardar de toda situação, Deus pode mover céu e terra, Deus pode mover a natureza, Deus pode mexer com tudo, mas te dar a vitória em nome de Jesus. Se você se levantar e sair dessa caverna que você se encontra, se você confiar na palavra do Senhor totalmente, Deus pode fazer a obra em nome de Jesus, porque Ele é Deus. Ele é Deus e Ele pode fazer obras maravilhosas em nossa vida. Então, amados, essa palavra de Elias na caverna serve para nós refletir. Como está a nossa vida diante de Deus? Como está? Você está tendo comunhão? Ou a circunstância que você está passando está distanciando você de Deus? Você está tendo intimidade com Deus? Você está enquadrado na vontade de Deus para você vencer, ser vitorioso em nome de Jesus? Porque como eu disse, quem não faz a vontade de Deus, quem não está enquadrado na vontade de Deus, é um derrotado. Ele pode ser até corajoso, mas ele é derrotado. Então, em nome de Jesus, se levante nessa noite, se coloque na presença do Senhor. Senhor, eu quero conhecer mais, Senhor. O fim dos tempos está chegando, Senhor. Eu não sei o que fazer. A pandemia deixa a gente louco. A pandemia assusta a gente. A doença assusta a gente. Tanta gente aí morrendo. Tanta gente aí no isolamento porque está com Covid novamente. Senhor, o que vai acontecer? A situação vai piorar, igreja. A situação não vai melhorar. Claro que essa pandemia vai passar. Está passando já. O Covid vai passar, mas vai surgir outras pestes. Por quê? Porque é promessa de Deus e é revelação de Deus e é o final dos tempos. E Deus falou que essas pestes iam surgir. Deus falou que ia, mas Ele falou para nós ficar firme, porque Ele está à porta. Então, amados, não se assuste com as coisas, não se desespere com as coisas, só confia em Deus, só confia na sua palavra, porque está na hora, está no momento certo de você ter noção se você é de Deus ou não, se você vai ficar firme ou não, porque coisas piores podem surgir, mas você vai fugir? Você vai se esconder? Você vai para a caverna? Deus vai te achar lá. Deus vai te encontrar lá se você for para a caverna. Então, amados, enfrente a dificuldade de frente. Lute em nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder. A palavra do Senhor, ela tem que ser cumprida. Ela vai ser cumprida, vírgula por vírgula. Não vai tirar um tio, uma vírgula. Nós não podemos tirar. É promessa do Senhor que no final dos tempos as coisas iam piorar.
Mas Deus quer saber como nós estamos. Você veio em busca de um milagre? O milagre não vai te manter de pé. O que vai manter você de pé, como eu disse na palavra de Deus, é a vontade dEle e a palavra dEle vai manter você de pé. Essa vai te sustentar. Se você não conhece a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, as promessas de Deus, então você não vai conseguir ficar de pé. Se prepare, igreja, porque o final dos tempos está chegando. Se prepare, igreja, não perde tempo. Faz culto doméstico na sua casa. Convida seus filhos, convida seus parentes. Lê a palavra, medita nela dia e noite. É de manhã, é um pouquinho à tarde, um pouquinho à noite. Ora a Deus segundo a promessa de Deus. Até a Bíblia vai ser tirada de nós. Até o Espírito Santo vai ser tirado de nós. Porque depois do arrebatamento, não tem mais o Espírito de Deus para te convencer da palavra de Deus. Mas quanto você tem guardado na tua mente desta palavra? Quanto? Talvez o tempo que você passa no WhatsApp ou no Facebook, ou vendo outras notícias que não tem valor e nem importância, você devia estar aqui. Você devia estar aqui e guardar os mandamentos do Senhor. Se tem 8.000 e poucas promessas de Deus, então medite nessas promessas de Deus. Porque a hora que você ficar sem a Bíblia, a hora que talvez você fique aí no arrebatamento, você fala: Senhor, está escrito. Senhor, está escrito, a tua palavra dizia isso, Senhor. Está aqui guardado, ó. É um computador, está aqui guardado, está escrito, então eu vou viver pela tua promessa, Senhor. Eu sei que eu fiz errado, eu sei que eu vacilei, eu fiquei aqui, mas me dá força, Senhor. Mas você não vai ter mais o Espírito Santo de Deus. Até o Espírito de Deus vai ser tirado. E vai ser difícil. Então vamos preparar para nós voltar para Deus nesse arrebatamento. Quando Ele vir nos buscar, nós vamos estar pronto, preparado para o arrebatamento, porque vai ficar pior, vai ficar difícil. Se você não está conseguindo agora se manter na presença do Senhor, com comunhão, com intimidade com Deus, imagina depois, como que vai ficar? Mas Deus, Ele quer o melhor. Deus, Ele trata do seu povo. Deus, Ele cuida do seu povo. Deus tem sua maneira de tratar. Como Ele tratou com Elias, Ele está tratando com você nessa noite. E está dando um despertamento. Então, aprenda com essa palavra. Há muita aplicação para nós aprender nessa palavra. Se você não conhece essa história, vai lá e conheça essa história. Vê tudo o que aconteceu. E Deus foi fiel com Elias. Ainda falou: Elias, levanta daí e continua a tua obra. Eles levantam daí e continuam. Aí Elias foi, levantou, ungiu os reis. E sabe de uma coisa? Eliseu foi seu sucessor. E sabe de uma coisa? Elias foi arrebatado num carro de fogo para o céu. Ele não teve a morte. Foi um profeta abençoado. Ele não morreu. Ele foi transladado. Ele foi arrebatado num carro de fogo para o céu. Porque ele mereceu. Ele se arrependeu do vacilo que ele teve e voltou e determinou o que Deus tinha na vida dele. Ele cumpriu o propósito que Deus tinha chamado ele. E você vai cumprir o propósito que você tem, que Deus te deu, que Deus te enviou? Talvez nessa noite estou falando com você. Esta palavra está falando com você. Cumpra o propósito de Deus em nome de Jesus. Amém? Fique de pé, vamos estar orando em nome de Jesus. Hoje é noite de cura e de libertação. Deus tem uma obra maravilhosa para fazer na sua vida. Não se assuste com os acontecimentos, com as notícias ruins que têm surgido. Arranca da sua mente, do seu coração. Procure ver mais as palavras de Deus. Procure ficar mais firme com Deus, porque Deus é fiel. E pede ao Espírito Santo de Deus para trabalhar na sua vida. Feche seus olhos e busque agora o que você veio pedir. Busque agora, você veio ouvir a palavra do Senhor e você ouviu. Talvez você ouviu o que você não queria ouvir, mas é a maneira de Deus trabalhar na sua vida. É a maneira de Deus agir, nem tudo agrada a nós, a maneira de Deus falar. Mas Deus falou contigo. Papai, no nome de Jesus, papai.
A tua palavra foi enviada e eu sei que ela não volta vazia, Senhor. Nem que for uma pessoa aqui nessa noite, ela foi tocada por essa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, papai. Oh, Senhor, eu peço a ti nessa noite que este povo seja abençoado, que esse povo seja agraciado, Senhor. Eu profetizo sobre essas vidas força, coragem, Senhor, atitude, Senhor, de vencedor, Pai, em nome de Jesus, papai. Eu repreendo agora toda tristeza, toda depressão, toda falta de coragem, Pai, em nome de Jesus, papai. Todo vacilo, Senhor, em nome de Jesus, papai. Dê uma oportunidade para essas vidas se converter, Senhor. Dê uma oportunidade para essas vidas chegar aos teus pés, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro essas vidas abençoadas, Senhor. Eu declaro essas vidas restauradas, curadas, meu Pai. Em nome de Jesus, como o Senhor fez com Elias, ó meu Deus, faça agora com essas vidas, Senhor. Tenha um despertamento em nome de Jesus a cada um, Pai. Honra, Senhor, o ministério de cada um, honra o seu chamado de cada um, Senhor. Oh, meu Deus, e cumpra o propósito que o Senhor vem cumprir em cada vida, Senhor. Eu não sei o que tu queres dessas vidas, Senhor, mas eu sei que o Senhor tem um propósito para cada vida. Eu sei que o teu propósito, a tua escolha é o melhor para nós, Pai. Então, em nome de Jesus, eu ministro a tua bênção, a tua vitória sobre essas vidas. Que ele saia daqui abençoado, liberto, curado, Senhor. E se tem vidas doentes aqui, Pai, cura em nome de Jesus. E tem vidas aqui que precisam ser libertas, Pai. Seja liberta em nome de Jesus, papai. Mas, Pai, em nome de Jesus, fortalece essas vidas na tua palavra, Pai. Para a honra e glória do teu nome, eu te peço. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Pastor, quer falar? Passou para a igreja, como vai chegar? Amém, glória a Deus. Boa noite, queridos. Graça e paz, a paz do Senhor, a paz de Deus. Amém? Estou perguntando a ela se foi explicado como chegar amanhã lá no rancho. Amém? Rancho, sítio, lugar do retiro, chácara. Subindo a avenida, nós já explicamos, mas vou explicar novamente. Subindo a avenida Saudade, lá do cemitério, sentido Inocência, antes do ferro velho que tem ali, no pé da serra, tem um ferro velho de carro ali. Entra na sua direita, você vai entrar naquela rua de terra, ela vai fazer um cotovelo mesmo, bem assim. Você vai fazer esse cotovelo, vai acompanhar ela. Vai descer, depois vai dar uma subidinha, vai descer, passar em cima de um córregozinho. Amém? É o único córregozinho que você vai passar em cima ali. Uma pontezinha de madeira, tem que ser bom de volante. Brincadeira, tranquilo, dá para passar tranquilo. Passou esse riozinho, já é o sítio da esquerda. Amém, amado? Porém, a entrada está mais lá em cima. Então você vai ficar de olho. Poxa vida, você lembra o nome do rancho lá? Esqueci. Recanto do Paraíso. Amém, amado? E vai estar propaganda do Vetimano, que o dono lá é gerente da Vetimano. Amém, amado? Então, é muito simples de ir. E amanhã nós queremos, horário máximo, estar saindo aqui da frente da igreja às 19h30, porque tudo já vai estar preparado. Já comecei a levar cadeira para lá hoje, já está tudo lá. As coisinhas precisar levar, e amanhã mais algumas coisas. Então, por favor, 19h30, horário máximo. Eu não posso esperar mais. Vai ter uma perua aqui, o irmão. Esqueci o nome agora do irmão. Esni. O irmão Esni, ele estará com a perua Kombi dele disponibilizada aqui para 10, 11 pessoas. Amém, amado? Você que precisa de carona, nós estaremos aqui com nossos carros. Aqueles que puderem ajudar a dar carona para alguém que não tem, ajude a gente também nesse caso. Amém, amados? Glória a Deus. Então, 19h30, lembra bem do endereço. Não tem como errar, irmão, não tem jeito de errar. Amém? Você pega ali, antes do ferro velho, virou ali, aquela rua não vai dar para outro lugar não. Você só vai embora nela ali,
e vai sair lá no rancho depois da ponte, que vai passar em cima do riozinho ali. Amém? Eu já tomei banho naquele rio lá, meus netos vieram para cá, a gente foi fazer pedalada, fazer arte por meio das areias para lá, e aí nós tomamos banho naquele riozinho lá, uma água gelada, rapaz, misericórdia, mas é uma delícia. Amém, amados? Espero você lá. Irmãos, mais uma vez Deus nos surpreendeu. A gente pensou assim, vamos fazer lá no sítio, não com esse propósito, tá, gente? Vamos fazer no sítio que a gente vai tirar as pessoas um pouquinho das quatro paredes. Pode ser que dê poucas pessoas, vai fazer o quê? A gente vai para lá assim mesmo. Mas é tão linda a obra de Deus que deu mais de 90 inscritos para o curso. Para o curso não, para esse encontro. Amém, amados? Então será uma coisa bacana que vai marcar a sua vida. Eu posso dizer para você que pode mudar a tua vida em vários aspectos, seja ele financeiro, empresarial, espiritual, em vários aspectos, pode mudar. Você pode ser destravado ali, nesses 3 encontros, amanhã às 20 horas, sábado às 20 horas, domingo às 8 horas. Amém, amados? Deus abençoe. Já falou de oferta aqui hoje? Já? Deixa eu fazer de novo. Amém, glória a Deus. Vamos para casa abençoados? Glória a Deus, 1, 2, 3 e... Já oramos, está abençoado.